Nação Corintiana, tudo bem com vocês? Corintianeiro aqui para mais um vídeo recheado de notícias do Corinthians atualizadas. Vamos falar tudo sobre a vitória do Corinthians lá na Casa dos Porcos. Vamos falar também sobre essa mídia que desrespeitou o Corinthians e desrespeitou mesmo. Tenho muitas informações para trazer para você, tá? Mas não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no nosso canal e bora falar de Corinthians. Vocês sabem que eu costumo fazer aqui umas aberturas mais entusiasmadas, né, do canal, só que desta vez eu estou com uma baita cólica de vesícula aqui e estou gravando no sacrifício. Eu estou igual o Rodrigo Garro, hoje eu estou aqui no sacrifício, mas jamais vou deixar vocês na mão e deixar de trazer aí uma análise completa de Corinthians e Palmeiras. E ó, se vocês escutarem um barulhinho é porque está tendo construção aqui do lado da minha casa e realmente aí tá o barulho, não dá para mim esperar, que senão esse vídeo vai atrasar. Então bora falar aí de Corinthians e Palmeiras, tá, fiel? O Corinthians que foi totalmente, vamos dizer assim, em consideração à mídia brasileira, o Corinthians já foi pro Allianz Parque derrotado. Porque pessoas que trabalham com o Corinthians, né, pessoas que estão ligadas ao Corinthians, que fazem todos os dias vídeos do Corinthians, desrespeitou o Corinthians, a mídia inteira, TNT Esportes, cara, todos os esportes, todas as mídias, não vem ninguém, apenas um dá resultado favorável para o Corinthians. É lógico que a gente dá resultado aqui, a mídia alternativa, os corintianos, os canais do Corinthians. Eu aqui dei aqui uma vitória do Corinthians de 2-0, vocês inscritos também confiaram em nosso time e eu não consegui entender, de certa forma, a mídia blindar o Palmeiras do jeito que estava sendo blindado, porque o Palmeiras não é nenhum bicho de 7 cabeças, muito pelo contrário, o Palmeiras só classificou porque ele dependia de resultados dos outros, ele nem dependia mais dele para classificar no Paulistão, um time com um investimento altíssimo, e só classificou porque a Ponte Preta perdeu. Porque se a Ponte Preta tivesse ganhado, o Palmeiras estava fora das quartas de finais do Paulistão, tá? E mesmo assim, ele entrou nas quartas de finais e só está na final porque ganharam roubado do São Paulo. A partida foi roubada. Então, eu não consegui ver o porquê que a mídia estava blindando tanto um time que foi classificado aí na Bacia das Almas, que conseguiu sua classificação aí por causa que a Ponte Preta perdeu, que só está na final porque ganhou do São Paulo roubado. Eu não consigo entender o porquê estava blindando o Palmeiras desse jeito. Lógico que o Palmeiras tem uma equipe qualificada, lógico que o Palmeiras jogando dentro de sua casa é um time forte, só que o Corinthians vinha da maior campanha do Paulistão, ganhando aí praticamente todos os jogos, empataram alguns, é verdade, e perdeu apenas para o São Paulo. E o Corinthians tinha a melhor campanha, o Corinthians fez um péssimo jogo contra o Barcelona do Guayaquil e contra o CV, isso é verdade, mas fez também uma ótima partida contra o Santos, em que ele soube administrar mais ou menos nos mesmos parâmetros que a partida que jogou contra o Palmeiras, tá, fiel? A gente vai falar muito da partida aqui, mas o recado que eu quero dar é para esta mídia, cara, que respeitem o Corinthians, tá? Respeitem o Corinthians. O Corinthians é muito grande. O Corinthians, ele é um time assim, que para começar, quem dá audiência para vocês é o Corinthians. Então respeita o Corinthians quando vocês for falar dele. É impressionante, a mídia inteira, fiel. A mídia inteira, pessoal, deram aí resultado a favor do Palmeiras. Deram aí que o Palmeiras seria campeão, deram que o Palmeiras ganharia de 2 lá no Allianz Parque. Se o Corinthians quisesse ter chance, tinha que perder de pelo menos um gol. Lá naquela porcaria daquele jogo aberto, que eu não gosto daquele programa, porque aquilo é mais stand-up do que um programa esportivo sério, todos deram resultado favorável, inclusive Chico Garcia, que trabalha com o Corinthians todos os dias, todos deram resultado favorável ao Palmeiras. Agora é o que eu digo para vocês agora, chupa Palmeiras, chupa porcada, chupa, vocês são pequenos perto de nós, respeita isso aqui, meu irmão, ó. Respeita, ó. Chupa Palmeiras, vocês são pequenos perto do Corinthians. Aprende a respeitar vocês também, sua mídia lacradora. Aprende a respeitar isso aqui, ó. Dorme com isso agora. Não estou dizendo em nenhum momento aqui, eu disse para vocês aqui. Algum momento eu disse que o Corinthians vai ser campeão? Respeitando o Palmeiras, isso chama respeito. Então respeitem também o Corinthians. A grande verdade é que o Corinthians agora jogando dentro da sua casa fica muito mais difícil o Palmeiras ser campeão.
porque o Corinthians é fortíssimo dentro da Neoquímica Arena. E detalhe importante, o Corinthians agora volta com seus jogadores recuperados. O Garro não vai estar no sacrifício mais, porque o Corinthians vai ter aí 10, 11, 12 dias para recuperar o jogador. José Martínez não vai sentir desgaste muscular, vai estar bem para jogar a partida inteira. O André Carrillo, pelo amor de Deus, a gente já vai falar dos jogadores. Então o Corinthians vai estar um Corinthians mais completo para essa partida de Corinthians e Palmeiras na Neoquímica Arena. E o fator predominante, né? O fator predominante. O nosso 12º jogador vai estar lá na arquibancada, que chama torcida. Lá, mais de 50 mil torcedores vocês podem esperar cantando e apoiando o Corinthians do início ao fim. E a torcida faz grande diferença a favor do Corinthians. Certo, fiel? Comentem porque eu quero saber sua opinião. E a mídia aí fica o meu pesar, né, fiel? Reflitam o que vocês falaram e aprendam a respeitar o Corinthians. Cheio de estatística, porque faz sei lá quantos jogos o Palmeiras não perde pro Corinthians, que é freguês, sei lá que tem. Tá aí o resultado. Aprendam a respeitar e aprendam a ser humildes. Certo, fiel? Então bora aqui já esboçar agora a partida, tá? Corinthians que fez uma partida totalmente segura. E eu sempre digo nesse canal aqui, porque eu preservo a justiça. Eu critico, eu trago as informações que tenho que trazer, mas também sei elogiar quando tem que elogiar. Então, Memphis e Yuri foram protagonistas do gol. A jogada do gol saíram dos dois. Só que eu quero deixar os dois de lado porque eles não foram os principais jogadores dessa partida, mesmo com o Yuri fazendo gol e mesmo com o Memphis dando passe. Os principais jogadores desta partida chama Mateuzinho, que fez uma partida espetacular e eu sou um crítico nato do Mateuzinho, então quando tem que elogiar, a gente vai elogiar. Quando tiver que criticar, a gente vai criticar. Mateuzinho fez uma das melhores partidas com a camisa do Corinthians desde a sua chegada lá no Allianz Parque ontem. Tirou gol, marcou pra caramba, fez uma ótima partida. A zaga do Corinthians vai entrar nesse elogio também, tá, fiel? A zaga do Corinthians jogou muita bola, conseguiu anular o Palmeiras. Bola aérea do Palmeiras não conseguiram aí ter bastante oportunidades. Lógico que teve aquela oportunidade do Vitor Roque, mas foi só também, tá? Vamos falar também sobre Fabrício Angileri, que fez uma partidaça. Alguém viu o Estevão por aí, filho? Vocês viram o Estevão? Ele jogou contra o Corinthians? Porque eu não reparei se ele estava em campo, não reparei se o Vitor Roque estava em campo. Isso significa que o nosso setor defensivo fez uma ótima partida. O Fabrício Angileri jogou muita bola. E é lógico que para mim o protagonista principal desta partida se chama André Carrillo, que sozinho deitou e rolou no Palmeiras. André Carrillo jogou de terno, deu aula de futebol no meio campo. O Corinthians ganhava praticamente todas as bolas no meio campo. É lógico que esses, na minha opinião, são os de mais destaque, mas também José Martínez jogou muito bem. A entrada do Rian, o Rian entrou muito bem. Temos que falar também do Ranieri, que jogou uma partidaça, tá, fiel? Aí, na minha opinião, são jogadores que foram importantes, mas esses que mencionei para mim foram os protagonistas, tá? E é lógico que o Memphis e o Yuri fez o seu papel. Eu sempre canso de dizer aqui para vocês, que o Memphis precisa de uma bola. Rodrigo Garro precisa de uma bola e foi o que aconteceu. Uma bola na jogada lá na lateral esquerda, ele consegue um deslocamento para o meio campo e coloca o Yuri Alberto dentro da área. Eu não vou falar que colocou ele em totais condições de gol, porque teve muito mérito do Yuri Alberto nesse lance, porque ele faz o passe para o Yuri Alberto. Aquela bola que o Memphis achou o Yuri Alberto, não é qualquer jogador que faz aquilo, tá, fiel? Não é qualquer jogador que faz aquilo. Jogador comum não faz a jogada que o Memphis fez. Então foi uma ótima jogada do Memphis, que se não fosse o Memphis não tinha originado no gol. Não foi aquela assistência, ele, o goleiro, a ponto de finalização. Mas foi uma assistência que o Yuri Alberto recebeu uma linda bola dentro da área. Aí o Yuri Alberto ameaça bater uma, ameaça bater duas e bate e faz o gol no contrapé do Everton, tá? Tinha pelo menos aí 2 jogadores do Palmeiras na sua marcação e ele fez um lindo gol. Então o Corinthians fez 1-0. Aí depois, na minha opinião, eu vou ser bem sincero com vocês, o Corinthians deu uma recuada. Eu achava que dava para o Corinthians fazer até 2, porque o Abel começou a colocar bastante atacantes dentro de campo. Se o Corinthians tivesse mantido o Yuri Alberto
que a gente estava jogando somente no contra-ataque. Aí você tira o seu jogador de maior velocidade, deu uma pecadinha, não sei se o Yuri Alberto machucou, vocês podem comentar nos comentários, ou se ele pediu para sair, mas se não pediu, eu não tiraria o Yuri Alberto do time, porque num contra-ataque poderia originar-se no gol, originar em gol, principalmente com a entrada do Thales Magno, que é um jogador bastante versátil e poderia ter ajudado muito o Corinthians ali, quem sabe, fazer 2-0, já que o Palmeiras partiu pra frente, né, fiel? Mas não foi assim que aconteceu, ele colocou o Charles, o Alex Santana, aí o time deu a recuada para realmente segurar o resultado, e foi assim que aconteceu, e segurou o resultado, e o Timão saiu lá com o placar de 1-0, tá? Outra pessoa que tem que ser bastante elogiada nesta partida, neste derby, que eu critico muito, e quando tem que elogiar, eu vou elogiar, foi o próprio Ramon Dias. Mesmo ele tirando o Yuri Alberto, mesmo ele colocando o Charles, que eu não colocaria, eu tentaria ali um segundo gol para liquidar de vez, só que o Ramon Dias, ele foi extremamente brilhante, tá, fiel? Quando erra, a gente vai falar. Quando acerta, a gente vai falar. Eu falei para vocês que independente se o Corinthians for trocar de técnico ou não, eu sou Ramon Dias desde criança. Eu vou torcer pro Ramon Dias com todas as minhas forças, porque hoje ele é comandante técnico do Corinthians e se a gente torcer pro Ramon, ele tá torcendo pro Corinthians, porque ele faz parte do conjunto. Erra muito em decisões, erra muito em mata-mata. Quando o José Martins saiu para a entrada do Rian para um desconforto muscular, a gente tem que saber mais a fundo o porquê dessa substituição, se o jogador não estava aguentando, ou se ele quis poupar já pensando no segundo jogo. Se ele quis fazer isso, foi errado, tá? Não, filho, joga aí, aguenta, porque depois a gente vai descansar, vamos ter 10 dias aí de data FIFA. Ou se o José Martins quis sair, até pensando aí em forçar e perder uma convocação para sua seleção, a gente não sabe o teor do que aconteceu. Mas se o José Martins está com desconforto, ó, aguenta jogar, é apenas um desconforto, então vai para jogo. Colocava o Rian aí mais para frente, porque o Rian ainda é um jogador que veio da base, apesar que entrou muito bem dentro de jogo, mas é um jogador da base que veio aí, foi campeão da Copinha do Corinthians ano retrasado, só que ainda não está preparado para grandes partidas, tá? Pelo menos é o que eu penso, é o mesmo caso do João Pedro Choca, é o mesmo caso de alguns jogadores, tá? Então, tá algumas substituições ali questionáveis, mas foi muito bem o Ramon Dias, na minha opinião, fez uma ótima partida, não errou, seguro de si e deu um baile aí no Abel Ferreira, então parabéns para você, Ramon Dias. Eu volto a afirmar para vocês aqui, tá, fiel? O Corinthians tem treinadores de mais status em negociação, em andamento, tá? Só que isso não significa que o Corinthians vai trocar seu treinador. Se o Ramon Dias for campeão paulista, é lógico, as informações que eu tinha, que se o Ramon fosse campeão ou não, o Corinthians não iria perder a oportunidade de renovar a sua comissão técnica. Só que é lógico que para pensar, é lógico que uma reflexão vai existir, porque ele ganhou do Palmeiras dentro da casa do Palmeiras. E se o Corinthians se consagrar campeão, é lógico, fiel, que a diretoria do Corinthians vai repensar nessa história de treinador. É lógico que eles vão conversar entre si. Eles podem iniciar o Campeonato Brasileiro com o Ramon Dias, tá? Olha, vamos dar uma chance, o cara foi campeão paulista, teve eliminação, tudo bem, mas ganhamos do Palmeiras os 2 jogos, porque eu acho que o Corinthians vai ganhar os 2 jogos do Palmeiras. É uma opinião, porque somos muito fortes dentro da Neoquímica Arena. Então batemos no Allianz Parque e acredito que vamos ganhar também lá dentro da Neoquímica Arena. Então 2 vitórias contra o Palmeiras em uma final, o Corinthians se consagrando campeão, não tem sequer uma diretoria, não tem sequer uma comissão de administradores de clube que vai repensar em uma permanência do Ramon Dias. É muito difícil você mandar o treinador embora fazendo 2 grandes jogos aí na final, fazendo 2 belas partidas, e é lógico que o Corinthians vai repensar essa estratégia toda de contratar um novo treinador. Eu vou ser bem sincero para vocês aqui do que pode acontecer. O Corinthians está muito afincado, o Corinthians está muito afim de contratar o treinador Tite, sendo o principal nome da diretoria. Tem o Renato Gaúcho, que está na espreita também. Só que o Corinthians, eu acredito que se o Ramon se consagrar campeão, o Corinthians pode dar o início do brasileiro para ver como o Corinthians vai se sair, tá, fiel? Como o Corinthians vai se sair. Se o Corinthians se sair bem nesse início de brasileiro, a continuidade do trabalho ela pode continuar. Se o Ramon começar a capengar, ele já vai ter os jogadores, os treinadores no engate, já com negociações em andamento, e acredito que ele deve deixar o Corinthians se ele não começar bem. Isso se o Corinthians for campeão paulista, que eu tenho 99% de certeza
que o Corinthians vai consagrar-se campeão paulista, tá, fiel? Título a gente nem precisa mencionar a importância desse título para nós, porque é um título aí que a gente está 6 anos sem conquistar. Corinthians que é o maior ganhador de Paulistão. Outro dado para a mídia ter analisado, né, em vez de colocar lá só Palmeiras, o Palmeiras não ganha do Corinthians, o Corinthians não ganha do Palmeiras não sei quantas partidas, o Palmeiras lá no Allianz não perde não sei quantas partidas, porque ele não colocou, gente, cuidado, hein? Só que o Corinthians tem um time qualificado, tá? O Corinthians tem o Memphis, o Corinthians tem o Yuri, o Corinthians tem a melhor campanha do Campeonato Paulista, o Corinthians tá jogando um bom futebol, o Corinthians tem jogadores qualificados, não é bem assim. Ó, pessoal, o Palmeiras é favorito, beleza, mas o Palmeiras classificou na Bacia das Almas. O Palmeiras só classificou por causa da Ponte Preta. Se a Ponte Preta tivesse ganhado o último jogo, o Palmeiras estava fora, tá? Então vamos repensar essas análises aí. Não, todos colocaram a soberba acima. Todos falaram de Palmeiras, de dados e desrespeitaram o Corinthians. Fiel, o que aconteceu foi um desrespeito da mídia para com o Corinthians. Vocês podem ter certeza e a resposta tá aí para eles. Calar a boca. Certo, fiel? Ó, o que eu tinha para analisar do Corinthians foi isso, os principais jogadores, uma análise aí sobre Ramon Dias para vocês também. Prometo para vocês que hoje, 6 horas da tarde, novamente trago outro vídeo para vocês com informações de mercado da bola, tá? Detalhe importante, fiel, neste canal trazemos vídeos todos os dias, 2 vídeos diários, meio-dia e 6 horas da tarde. Se inscreva e deixa seu like, é importante, não se esqueçam. Muito obrigado por tudo e vai Corinthians!